Olá, sejam todos bem-vindos ao canal LaTeDeep. Hoje nós iremos tratar sobre um tema muito intrigante, que é por que, até mesmo como ler os livros clássicos. Por que eles são tão importantes? Por que eles se eternizaram? Ou seja, aí já vai a primeira diferença entre um livro normal e um livro clássico. O livro clássico, ele fica na história. Nós podemos ver que Cervantes escreveu Dom Quixote há tanto tempo, e mesmo assim, até hoje, há muitas pessoas que se deitam e se deliciam com Cervantes. Mas não só Dom Quixote, também podemos falar sobre os autores, Machado de Assis, Dostoiévski, Shakespeare. Todos criaram livros que são considerados clássicos, ou seja, se eternizaram no tempo. É preciso saber, é preciso entender o porquê de eles serem eternos, o que traz essa atemporalidade para os livros clássicos. Então esse é o nosso primeiro tópico. Por que eles são atemporais? Então, os clássicos da literatura, eles não são chamados assim por acaso. Eles costumam tratar de aspectos da vida que são de eterno apelo para a humanidade, também como amor, vida, morte. Um clássico nunca sai de moda, e são esses temas universais que o tornam sempre contemporâneo. E agora, vamos te colocar um exemplo real. Um exemplo não real, mas um exemplo ficcional, um exemplo prático. Suponhamos que você aprenda os idiomas antigos, latim antigo, grego antigo, e volte através de uma máquina do tempo lá na época da Grécia antiga, é claro. Ou seja, você pegou a sua máquina do tempo e foi lá conversar com os gregos na Ágora. Se você não sabe o que é Ágora, experimente assistir o vídeo que nós falamos sobre Aristóteles aqui no canal, vai valer a pena. Mas enfim, voltando para a Ágora. Se você conseguisse convencer os gregos da Ágora que você realmente veio do futuro, eu aposto que a primeira pergunta que eles fariam é se nós já descobrimos no futuro um sentido para a vida. Ou se não, se nós já descobrimos alguma fórmula de imortalidade, ou seja, as pessoas não morrem mais no futuro, elas vivem para sempre. Ou até perguntar qual o sentido do amor ou qual o sentido do saber. Essas são perguntas clássicas. São clássicas porque se eternizaram. E os livros clássicos, eles pegam essas perguntas e mexem com elas, eles brincam com elas. Por exemplo, Machado de Assis, quando trata do Bentinho no livro Dom Casmurro, ele trata sentimentos como ciúmes, amor, tristeza, uma espécie de dor, de uma forma que já foi tratado em diversos livros clássicos da história. Mas eles pegam esses temas e tratam de uma forma única, de uma forma esplêndida. E é isso o que dá o carimbo de um livro clássico. Esse carimbo de eternizado, ou seja, as pessoas que vão ler no futuro, mesmo que seja anos e anos e anos depois, elas vão se identificar com os sentimentos dos personagens. Elas vão se identificar com o enredo e provavelmente elas vão sentir o enredo, ou seja, como se elas realmente tivessem ali presentes. Isso é um livro clássico. Mas não para só por aí. Na verdade, eles são uma representações da realidade sobre um novo ponto de vista. Como eu já falei, as perguntas são eternas, mas as respostas, elas não precisam ser eternas, porque cada época, cada pessoa em diferentes regiões do planeta vão dar a sua resposta. Então, o que faz um autor ser considerado importante e continuar sendo lido por várias gerações é a sua habilidade de recriar a realidade de acordo com o seu ponto de vista único. Ao ter acesso a um texto literário, o leitor ele começa a enxergar o mundo de outras maneiras, desenvolvendo desta forma uma atitude crítica diante da vida e do que acontece ao seu redor. E nós podemos ver isso no dia a dia, como alguém que mora em São Paulo ser totalmente diferente de alguém que mora no interior do Amazonas. E isso é completamente normal. E é mais claro ainda quando se vê a diferença de países ou de regiões, continentes, por exemplo, como alguém que mora no Brasil e alguém que mora no interior da Rússia. São situações adversas e totalmente diferentes de vida. E nós podemos colocar isso nos próprios textos clássicos, como por exemplo Machado de Assis, um escritor brasileiro, e Lev Tolstói, um escritor russo, ou seja, são pensadores literários que escreveram grandes clássicos
clássicos e que têm suas diferenças, seja da época em que escreveram ou da região do país em que escreveram, das culturas diferentes. E é por isso que um leitor assíduo de clássicos consegue sempre ter uma grande visão de mundo, seja de diferentes culturas, formas de pensar, estilos das épocas e até mesmo a estética de cada um dos livros, transformando assim esse leitor de clássicos em uma pessoa com uma mente muito aberta. E há muito mais argumentos que esses que provam que ler os clássicos é muito importante. Mas eu vou deixar para que você pesquise mais argumentos. Seja curioso, vá atrás. E eu vou falar agora sobre um tema relacionado, mas mais prático. Ou seja, como chegar nos clássicos. Como chegar em Shakespeare. Você não pode simplesmente agarrar o livro Hamlet e tentar lê-lo sem ter a menor experiência, a menor ideia sobre os demais livros. Seria um suicídio da sua leitura. Então, tomando os pensamentos do educador e professor Pierluigi Piazzi, eu vou agora dizer como começar a ler. E até eu vou deixar aqui na descrição algumas entrevistas, algumas palestras sobre esse educador que ele deu. Ele, infelizmente, já é falecido, mas ele dá dicas de estudos e também dicas de leituras que são muito importantes para os jovens e para as pessoas em geral nos dias atuais. Pierluigi ele sempre começa dizendo que todo ser humano precisa ser um bom leitor. Mas para ser bom, primeiro precisa ser leitor, é claro. E para ser um leitor, em primeiro lugar, leia aquilo que te dá vontade, aquilo que você quer ler. Se quer ler Shakespeare, por que não? Comece com Shakespeare. Mas normalmente as pessoas querem ler aquilo que é mais fácil, aquilo que agrada mais. Ou seja, assistiram a um filme e agora querem ler a saga dos livros, como por exemplo, alguém que assistiu as Crônicas de Nárnia e agora queira ler os livros, ou se não, alguém que assistiu O Senhor dos Anéis e agora queira continuar pelos livros. Ou seja, comece por aquilo que te dá prazer em ler. Pierluigi sempre menciona que depois do quinto livro que você começar a ler, ou seja, comece um, se não gostou, pare. Comece outro, se não gostou, pare. Você vai ter a falsa sensação de que todos os livros do mundo são chatos, mas uma hora algum livro vai te fisgar. E aí que, quando você lê um livro e aquilo te fisga, aquilo que te preenche, aquilo não é simplesmente o prazer por ler aquele livro, mas é o prazer por ler. Suponhamos agora que você começou a ler e não gostou, depois pegou outro livro e chegou em Percy Jackson, que é uma série de livros muito famosa. E não são livros clássicos, mas são livros que ajudam as pessoas a gostar de ler. Digamos que você leu todos e se apaixonou por todos. Pode pegar livros parecidos, mas busque esse amor pela leitura. Depois de ter lido eles, depois de ter lido outros livros parecidos, Pierluigi recomenda que você vá alcançando novos horizontes. Talvez ler algum livro diferente sobre algum assunto que não seja mitologia grega. No caso você tenha lido Percy Jackson, busque algum outro assunto e assim você vai construindo a sua escadinha da leitura. E uma frase clássica que Pierluigi usava era que se você começar por Harry Potter, você chega em Machado de Assis. Mas se você começar em Machado de Assis, você não chega a lugar nenhum. Ou seja, comece por algum livro que você tem interesse, para que depois você tenha interesse pelos clássicos, pelas leituras eternas. Enfim, é assim que se lê, é assim que se aprende. Talvez você que está aqui ouvindo esse vídeo seja um futuro escritor clássico do século XXI. Talvez as pessoas no século XXIII estejam lendo seus livros e se deliciando com as suas leituras. Talvez dizendo que você escrevia de uma forma difícil, ou senão que você tratava sobre assuntos pertinentes no século XXI. Enfim, espero que você se torne um leitor assíduo, tanto dos clássicos quanto de outros livros. E espero também que você também desenvolva o gosto pela escrita, mas vai ficar para um outro vídeo falar sobre a escrita, que também é muito importante. Bom, obrigado pela sua presença. O canal LaTeDeep agradece mais uma vez por mais um vídeo. Enfim, muito obrigado. Continue nos acompanhando pelo canal LaTeDeep. Para a confecção desse vídeo foi utilizado como fonte o site arvore.com.br.